Fique agora com o capítulo 53 de A Gata. Ansioso vai até o quarto de Paulo. O pintor desabafa com o sogro. Paulo conta para Fernando que ainda quer se casar com Esmeralda. O ressentido aflige o bonitão. Paulo volta a se estressar. O pintor descobre que Esmeralda está inválida. Paulo tem um novo surto. Ele não entende o motivo da vida ser tão injusta com Esmeralda. Paulo só quer morrer. Ele quer sair da cama e passa mal. A enfermeira tenta segurar o bonitão. Paulo grita muito. Lorena anda pelo hospital. Gisele a chama de sogra. Elas conversam sobre Paulo. Lorena agradece a ajuda de Gisele. A vilã reitera para Ardilosa que vai transformar Paulo em um artista famoso. Elas se despedem. Gisele fala com a atendente. Mônica aparece na clínica. Gisele a provoca. A megera exige que a loira se afaste de Paulo. Gisele ameaça Mônica. A víbora assusta Patricinha. Mônica decide ir embora. Gisele ressalta que destruirá todas as rivais. Paulo acaricia Esmeralda. Fernando fala para Jacira que os pombinhos devem ficar sozinhos. O silencioso sai com a autêntica. Paulo continua pensativo. Ele mexe nas pernas da gata. O mocinho segue relembrando os momentos felizes. Paulo beija Esmeralda. Ela fala o nome dele. Eles trocam juras de amor. Esmeralda, enfim, abre os olhos. Rita e Henrique conversam sobre Esmeralda. A decrépita fala pro idoso que a gata é muito azarada. Rita afirma para Henrique que Esmeralda não vai voltar a ser o que era. A velhota lembra a infância da morena e ressalta que é um sonho viu as pernas da rebelde quebradas. Henrique não dá caso a Rita. O carismático apressa a avó de Inês. Rita informa Henrique que não quer ver tragédias. O idoso tenta obrigar a exploradora a ir ao hospital para visitar a acidentada. Henrique aconselha Rita. Os dois saem juntos. Esmeralda vê Paulo. Ele a paparica. Ela o questiona. A gata continua confusa. Esmeralda pergunta a Paulo se eles casaram. Ele nega. Paulo revela para Esmeralda que eles sofreram um acidente. A morena relembra o ocorrido. Gisele observa os pombinhos e deseja a morte de Esmeralda. Jacira surge e provoca a vilã. As duas se alfinetam. Jacira ofende Gisele. A carismática percebe que a víbora não presta. Jacira ameaça Gisele. A vilã rebate as acusações. Jacira conta que é capaz de tudo para defender Esmeralda. Jacira declara guerra a Megera. Gisele fala que Jacira está louca, ressaltando que ela deve tomar cuidado. Elas trocam xingamentos. Esmeralda percebe que não consegue se mexer. Ela tenta tirar os equipamentos, mas Paulo não permite. O bonitão faz de tudo para acalmar a parceira. Paulo engana Esmeralda. Ele a beija novamente. Eles trocam juras de amor. Esmeralda descreve seus sonhos para Paulo. Ele assegura para ela que eles ainda vão se casar. Por telefone, Mercedes faz um acordo com Lorena. Perla questiona a amiga. A maluca descobre que a mãe de Damião deixa Lorena ver os bebês. Perla afirma para Mercedes que a Ardilosa é muito malvada. A senhora crê que Lorena se redimiu. Perla revela a Mercedes que esteve sua vida destruída por Augusto. A maluca culpa o vilão pelo sequestro de Renata. Ela preocupa Mercedes. Perla tem uma lembrança. No passado, Branca tenta comover Augusto. O vilão joga na cara da cantora que levará a menina para se vingar dela, pois ela nunca o quis. Os dois discutem. Branca afirma para Augusto que vai enlouquecer. Ele não se importa. Na atualidade, Mercedes segue sem acreditar em Perla. A desvairada fala que não quer contar o ocorrido para Fernando. Perla desabafa com Mercedes. As duas temem a fúria do silencioso. Perla pede discrição de Mercedes. Ambas resolvem guardar os segredos. Esmeralda percebe que Paulo está pensativo. Ela o deixa nervoso. Paulo continua ajudando Esmeralda. Ela o pressiona. Rivas aparece. Esmeralda pede para o sacerdote falar a verdade. Ele fica calado. Esmeralda volta a deduzir que Paulo está escondendo algo. Ela dorme. Rivas pede para Paulo conversar com o pintor. Paulo se despede de Esmeralda. Rivas o ajuda. Mônica visita Lorena. A loira exige que a tia postiça volte a ser desalmada. Mônica conta para Lorena que Gisele é um demônio. Mercedes e Perla saem juntas. Elas decidem ir à feira do lixão. Augusto observa a maluca. Ela segue as damas. Lorena não acredita em Mônica e defende Gisele. A Patricinha assegura para Venenosa que a vilã faz atrocidades para alcançar seus objetivos. Lorena segue confiando em Gisele. A Megera fala sozinha e planeja conquistar Paulo. Lorena relata para Mônica que Gisele quer transformar o bonitão em um grande artista. A loira continua revoltada. Lorena conta para Mônica que está tentando recuperar o carinho da família. A Patricinha admite que tem medo de Gisele. Henrique e Rita comem junto. Dora aparece. A exploradora afronta a governanta. Paulo fala para Rivas que não consegue mentir para Esmeralda. O mocinho confessa para o padre que não aguenta mais sofrer. Rivas assegura para Paulo que Esmeralda vai voltar a andar. O bonitão segue assustado. Rivas tenta levantar o ânimo de Paulo, mas sem sucesso. Rita fala para Henrique que quer conversar com Dora a sós. O idoso percebe que a governanta não presta. Rita tenta dispensar Henrique. Ele continua resmungando.
e sai. Henrique sobe em uma moto. Rita relata para Dora que elas devem dialogar sobre os velhos tempos. Perla e Mercedes fazem compras. Elas se divertem. Augusto segue observando Perla. O vilão quase é atropelado por um porvetão. Augusto percebe que está arruinado. Ele decide usar Perla para se vingar de Fernando. Rita ameaça Dora. A decrépita explora a governanta. Dora amaldiçoa Rita. A avó de Inês segue assustando a funcionária de Lorena. Elas conversam sobre Centavinho. Virgínia deseja apurar mais informações sobre a origem do amado. Centavinho conta para a parceira que vê Rita como uma mãe. Ele relata para Virgínia que nunca descobriu nada sobre os pais. A queridinha fala pro namorado que pode ajudá-lo. Perla visita Esmeralda. A maluca se declara para a filha. Perla relata para Esmeralda que é amada por todos. A desvairada segue emocionada. Esmeralda escuta as palavras de Perla e volta a falar. Elas trocam declarações. Esmeralda afirma para Perla que gosta da voz dela. A doida segue enganando a morena. Perla garante para Esmeralda que vai se recuperar. Mercedes descobre que a gata ficará paralítica. Jacira a consola. A senhora pensa em Damião. Xavier anda pelo instituto. Virgínia percebe que Centavinho não quer saber nada sobre os familiares. Ele explica suas razões para a namorada. Xavier conhece Centavinho. O ceguinho fala para a loirinha que segue pensando no caso de Esmeralda. Centavinho conta para Xavier que a gata conquista o coração de todos. O ceguinho sorri. Centavinho fala para Virgínia que Xavier é bonito. Ela gargalha. Virgínia beija Centavinho. Rivas volta a conversar com Esmeralda. Ela continua sem entender sua situação. Esmeralda conta para Rivas que está com lapsos de memória. O sacerdote fala para Morena que Paulo segue sofrendo. Esmeralda relembra que o pintor estava chorando. Rivas sugere que a gata confie nos médicos. Esmeralda nota que está vivenciando uma desgraça. Domênico e Lupe trabalham. Rita surge na lanchonete. Ela tenta pegar um pedaço de pizza do italiano. Eles conversam sobre a gata. Domênico cala Rita. A decrépita relembra ao baixinho que eles sempre foram amigos. Micaela aparece e afronta a avó de Inês. Elas discutem. Ambas berram. Rita revela para os demais que Esmeralda está entre a vida e a morte. Micaela fica chocada. Ela deseja procurar Fernando. Rita fofoca com terceiros. Instantes depois, a exploradora surge no quarto de Esmeralda. A gata afirma para a decrépita que está com algum problema nas pernas. Rita toca em Esmeralda, mas não sente nada. A velhota decide ajudar a morena. O garçom fala com Fernando e Jacira. O silencioso conversa com a autêntica. Fernando afirma para Jacira que Augusto vai ficar ainda mais encurralado. Rita aparece e questiona os demais. Fernando e Jacira tentam despistar a exploradora. A carismática exige que Rita não dê más notícias para Esmeralda. Dora serve os patrões. Mariano visita os pais. Augusto resmunga e irrita o filho. Dora paparica o garanhão. Mariano conta para Augusto que ele precisa assinar alguns documentos. Lorena intervém. Augusto ofende o filho. Eles voltam a discutir. Mariano relata para Augusto que não vai traí-lo. Lorena despreza o marido. Mariano tenta acalmar Augusto. O desalmado amaldiçoa os familiares. Mariano chama Augusto de ridículo. O vilão exige respeito. Mariano insinua para Augusto que sempre foi maltratado por ele. O desalmado ressalta que todos foram pro lado de Fernando. Lorena fala para Augusto que só quer amar. Ele desdenha da situação. Mariano e Lorena conversam sobre os acidentados. Esmeralda volta a se afligir com seu estado. Ela deseja falar com seu doutor. A enfermeira sai. Gisela invade o quarto da gata. A vilã esculhamba a Esmeralda. A morena não consegue dispensar a Gisele. A megera conta para Esmeralda que recebeu um grande presente da vida. Gisele joga na cara da gata que ela não terá mais vida. Esmeralda descobre que está paralítica. Gisele parte para cima da morena. Fernando fala para Mercedes que ainda não contou a verdade para a filha. Perla segue nervosíssima. Esmeralda grita muito. Gisele desfruta da desgraça alheia. A vilã detona acidentada. Gisele e Esmeralda se enfrentam. A megera ressalta que a morena virou uma maldita aleijada. Esmeralda sofre muito. Gisele afirma para a gata que tirou a venda dos olhos dela. Jacira aparece. Esmeralda demonstra seu nervosismo. Jacira dá uma surra em Gisele. Esmeralda volta a berrar e cai